Houve uma decisão agora na sexta-feira de um juiz de direito do Fórum Regional da Barra da Tijuca. Sua Excelência determinou que a escola reduzisse em 30% o valor da mensalidade cobrada de uma mãe de 4 alunos dessa escola, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Sua Excelência baseou-se no fato de estar havendo uma pandemia e o coronavírus determinou a suspensão das aulas presenciais. A autora da ação alegou que está havendo, no caso em questão, serviços educacionais não prestados. Ela fez um contrato com a escola, contrato esse que prevê uma anuidade em torno de R$38 mil, e ela alega que a mensalidade em ordem de grandeza de R$2.900 deve sofrer uma redução de 50%. Sua Excelência, o doutor juiz de direito, sem ouvir a escola, deferiu uma tutela de urgência e determinou que a mensalidade fosse reduzida em 30%, embora a parte autora pediu a redução em 50%. A reflexão que eu faço é se o doutor juiz de direito poderia ter concedido a tutela sem ouvir a escola. E a doutrina ensina que a concessão da tutela de urgência é somente se houver o perigo in mora, o perigo da demora, e o fumo boni iuris, a fumaça do bom direito. E não é o caso aqui dos autos. Há até uma decisão de um outro juiz de direito, lá do estado de São Paulo, do Fórum Regional de Tatuapé, onde Sua Excelência não concedeu a tutela de urgência pedida. A parte também pedia a redução de 50% da mensalidade. E ele não defere. A parte autora agravou de instrumento, foi para um conjunto de 3 desembargadores, e os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantiveram a decisão do juiz da 4ª Vara Civil do Fórum Regional de Tatuapé, dizendo que não cabe tutela de urgência, pois não há nenhum prejuízo da escola ser citada, fazer a defesa dela. Então, a tutela de urgência que não foi concedida lá em São Paulo, e confirmada por 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, serve como modelo aqui para o Rio de Janeiro. Num certo momento, o Acórdão de São Paulo diz exatamente o seguinte, citando a doutrina, diz que a antecipação pode ser dada, inaudita altera parte, ou depois de justificação prévia, caso o juiz entenda necessária. A liminar dada sem ouvir a parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e a resposta do réu. Isso está no livro Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, São Paulo, editora Revista dos Tribunais. E os autores são
Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri. Então, o que a doutrina diz? Que não pode conceder tutela de urgência, exceto se a parte sendo citada tornar danoso o processo. Aqui no Rio de Janeiro, bastava o juiz ter mandado citar a escola. Se ele citasse a escola, localizada na Barra da Tijuca, a escola iria ingressar nos autos e iria dar as razões dela. Quais são as razões da escola? As razões da escola são: não cabe tutela de urgência, não é hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Logo, preliminarmente, essa ação ela é fadada ao fracasso. Mas o que está em questão aí? A escola está ou não cumprindo o contrato? O contrato firmado lá em novembro, dezembro de 2019 para 4 alunos do ensino fundamental 2. A escola teve de interromper a aula presencial. Todos sabem que o motivo foi uma pandemia, o coronavírus. Mas a escola está cumprindo a sua obrigação. A escola não deixou de cumprir o que está no contrato. Ela está lecionando através de aulas online. Os professores estão lecionando. Ela está prestando o serviço. Se ela está prestando o serviço, não há de se falar em quebra do contrato. Por outro lado, a parte autora desta ação, no Fórum Regional da Barra da Tijuca, em nenhum momento ela, a autora, tem qualquer redução no seu ganho mensal. A autora, ela em nenhum momento provou que foi desempregada, que houve suspensão do contrato dela. Muito pelo contrário. A autora, ela é nada mais, nada menos do que uma excelente servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está pagando pontualmente os salários, os proventos. Então a autora não teve em nenhum momento redução de valores para a sobrevivência dela e dos seus 4 filhos. Logo, não há de se dizer que houve mudança na situação dela, a autora econômica. Não houve. Por outro lado, a escola ela está contratando plataformas. Ela está fazendo aulas online. O próprio contrato de prestação de serviços da escola diz que há laboratório de informática. Então pressupõe a escola que os seus alunos tenham em casa computadores. A autora alega que só tem um computador em casa para 4 crianças. E é uma alegação que tem de ser depois provada. Mas as aulas online, elas ficam, inclusive essas aulas, ficam disponíveis na plataforma. A escola, por outro lado, comprometeu-se posteriormente a lecionar as aulas presenciais. E a escola está cumprindo exatamente o que diz
o artigo 32, parágrafo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse parágrafo 4º dá direito à escola lecionar através do ensino à distância. É direito dela a escola fazer. Não é só o ensino presencial. Me permito ler o parágrafo 4º, que diz: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, o legislador da Lei 93/94, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele já previu situação emergencial como esta, da pandemia lastimável do coronavírus. Ele já anteviu que é possível lecionar, ensinar através de educação à distância, na verdade, é ensino à distância, em situações emergenciais. A autora coloca, na sua peça vestibular, que a escola disse que está lecionando através do ensino à distância. E a escola se compromete, inclusive, quando retornar ao fluxo normal das aulas presenciais, repor. O que importa é que a escola deve cumprir 800 horas. E essas 800 horas estão, inclusive, na medida provisória que o governo federal, através do senhor presidente da República, assinando com ele o senhor ministro da Educação, previu. A medida provisória 934 prevê a manutenção das 800 horas, independente de dias letivos. As 800 horas são anuais. O que tem de se verificar é se está sendo cumprido o avançado de 800 horas anuais. Só será feita a contabilidade deste fato em dezembro de 2020. E não agora, em abril, 17 de abril, sexta-feira de 2020, o dia que Sua Excelência concedeu uma tutela de urgência, censurável como aqui estamos sustentando, reduzindo a mensalidade em 30%, de uma autora que mantém os seus mesmos benefícios econômicos ao longo do ano de 2020. A autora não mudou o seu ganho mensal. Diferente de vários outros brasileiros que frequentemente sofrem o lastimável desemprego, a queda lastimável da venda dos chamados invisíveis, que o governo, inclusive, fez planos emergenciais de R$ 600. O governo, inclusive, está pagando até 2 salários mínimos de pessoas que as empresas não conseguem honrar os seus salários. Não é o caso dessa autora. Vale dizer, a escola teve uma decisão que não é baseada na lei das anuidades escolares 9.870, nem muito menos baseada
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essas duas normas jurídicas, ambas devem predominar sobre quaisquer outras, porque elas são leis especiais. E a Lei de Introdução ao Código Civil já diz isso há muito tempo. A lei especial predomina sobre a lei geral. Quais são aqui as leis especiais? É a Diretriz e Base Educação Nacional, número 93/94, e a Lei das Anuidades, 9.870. Portanto, a visão jurídica, no mérito, é a visão baseada na anualidade. A carga horária é anual. Então, não é a visão mensal. Na verdade, o que se cobra é uma anuidade. E essa anuidade é dividida em frações. E essas frações da anuidade, há uma convenção de dizer que é mensalidade. Mas o contrato de prestação de serviços educacionais não foi um contrato mensal. Foi um contrato anual. Portanto, concluindo, sem citar o nome da escola do Rio de Janeiro, nem o nome de Sua Excelência, o doutor juiz de Direito do Fórum Regional da Barra da Tijuca, nem citando o nome das partes, indo tão somente ao direito, é direito da escola de educação básica que esteja lecionando através do ensino à distância e que já tenha se comprometido a repor as aulas presenciais quando voltar o dia a dia da escola, é direito desta escola continuar cobrando a fração da anuidade no valor avançado. Portanto, essa redução de 30%, decidida por Sua Excelência, o culto juiz de direito do Fórum Regional da Barra da Tijuca, é, com devido respeito, censurável. Com certeza, essa decisão de sexta-feira será modificada, pressuponho, por Sua Excelência, quando ele ouvir a escola. Caso, evidentemente, não mude a decisão, a escola fará o recurso que fez a consumidora em São Paulo, chamado agravo de instrumento. E esse recurso em São Paulo manteve a decisão do juiz monocrático. O juiz monocrático de São Paulo não concedeu a redução de 50%, porque ele disse que não cabe tutela de urgência. Isso em direito recebe o nome de preliminar. A parte em São Paulo agravou e 3 desembargadores de direito privado em São Paulo mantiveram essa decisão. Portanto, concluo essa interpretação jurídica, processual civil, no sentido de dizer: a lei das anuidades deve ser preservada. A carga horária anual de 800 horas deve ser preservadas. Deve ser preservada a carga horária. E iremos concluir isso em dezembro. Nós estamos no início do ano letivo. Fevereiro foi o primeiro mês de aula. Março de 2020 está sendo o segundo mês.
concluindo, portanto, mantendo o valor integral da anuidade. Sou Walker Figueiredo da Silva, advogado, OAB-RJ 71.842. Muito obrigado.